Bem-vindos a mais um episódio Voz Literária, o podcast que fala sobre livros, literatura, escrita, o podcast que busca incentivar a literatura acima de tudo. Hoje nós vamos ter um tema bastante interessante, que eu creio que talvez você até nem conheça, que é biblioterapia. Hoje eu trouxe uma convidada especial para falar sobre isso, daqui a pouco nós vamos conhecê-la. Mas antes eu quero agradecer o apoio do nosso patrocinador aqui, o Colégio e Curso Gauss. O Colégio e Curso Gauss que tem nos apoiado durante todo esse tempo nesse projeto, porque ele também acredita no poder transformador dos livros e da escrita. Então, muito obrigado, Colégio e Curso Gauss. E hoje teremos a participação de Brígida Freitas. Ela que é terapeuta integrativa, biblioterapeuta, professora, poetisa, escritora, graduada em pedagogia e também atuante em áreas de gestão aqui no município de Barreiras. Brígida, quero te agradecer desde já a sua participação aqui no nosso podcast, a sua disponibilidade de tirar esse tempinho, para falar com a gente sobre esse tema tão interessante que é biblioterapia. E para começar, eu já quero que você me fale assim, o que exatamente é biblioterapia? Como que você conceitua isso? Como que você define? É um prazer estar aqui, eu agradeço o convite e dizer que a biblioterapia, ela, de certa forma, ela faz parte da minha vida desde que eu fui logo alfabetizada. Eu sempre usei a biblioterapia em meus momentos desafiadores da vida, só que eu não tinha consciência do benefício que a biblioterapia fazia em minha vida. Até porque esse nome nem existia, não era nem conhecido, cientificamente falando. Mas a biblioterapia, segundo a professora Clarice Caldin, ela defende como o cuidado do ser através da literatura, através da leitura. Então, eu considero esse conceito também bastante significativo, porque o livro cuida, a leitura cuida. E se a gente olha para a história da humanidade, a gente vai perceber que lá no Egito, nos tempos dos faraós, já existia um espaço nos palácios onde, acima das bibliotecas, estava escrito remédio para a alma. Então, as bibliotecas naquela época já eram reconhecidas como remédios para a alma. E dentro da filosofia, a gente pode observar também que sempre tendo questões, reflexões a serem feitas, e a biblioterapia, ela usa de quê? Ela usa de reflexões para reconhecer, para identificar a dor, o trauma, o que incomoda as pessoas, o que está fazendo ela passar por crise de ansiedade ou depressão. Então, a biblioterapia, a partir dos questionamentos, nos traz clareza aonde que nos incomoda, aonde que está a nossa dor. E também, a partir da biblioterapia, a gente pode observar que não é difícil, não é algo que vá doer no processo de identificação da dor. É algo espontâneo, porque lança mão das histórias, dos contos ancestrais, Eu uso muito os contos ancestrais, uso muito do poema, e das crônicas também. Então, a biblioterapia, ela já é reconhecida, mundialmente, os seus benefícios. Desde quando, Brígida? Desde 1916, lá nos Estados Unidos, Samuel Croce, ele já sinalizou em uma publicação de um artigo enaltecendo os benefícios da biblioterapia. Entendi. De lá para cá, na Polônia também já tem uso da biblioterapia, inclusive até no sistema de saúde, eles já utilizam para poder cuidar dos problemas de ordem emocionais. E no Brasil, a gente percebe que começou lá em Santa Catarina com a professora Clarice Caldin, ela que começou. Na época, quando ela iniciou, ela achou suporte no curso de filosofia. Então, ela trabalhava no curso de biblioteconomia, implantou a disciplina, mas ela queria implantar no curso de psicologia, mas devido a alguns trâmites burocráticos, o curso de psicologia apoiou a iniciativa dela e ela iniciou o trabalho todo na cadeira de filosofia. Entendi. E aí ela, então, começou a trabalhar, dar os cursos de extensão
e dentro do curso de biblioteconomia. E isso foi avançando. Somente no ano de 2020, né, no período da pandemia, que a biblioterapia ela ganhou espaço. Porque o país todo parado, né, as pessoas buscando de alguma forma superar aquele momento tão desafiador, e naquele instante a biblioterapia chega, né, nas nossas casas, através das telinhas, e então os cursos de biblioterapia surgem no país, com muito mais roupante, né, com muito mais significativo. E de lá para cá, hoje nós temos inúmeros, né, biblioterapeutas pelo país, de norte a sul. Nós temos em São Paulo um trabalho de Galeno Amorim, que ele era jornalista, atuou muito, né, em algumas emissoras famosas, e ele hoje simplesmente trabalha só com a biblioterapia. Entendi. Mas a biblioterapia é um curso considerado um curso livre ou tem algum curso específico sobre isso? Tem que ser terapeuta já? Como é que funciona assim, a formação? Veja só, a biblioterapia, existe 2 tipos de biblioterapia. Certo. A biblioterapia clínica e a biblioterapia de desenvolvimento. Quem pode atuar na biblioterapia clínica? O psicólogo ou o terapeuta, certo, que faz curso específico. E a biblioterapia de desenvolvimento? Todo mediador de leitura, ele pode trabalhar com a terapia de desenvolvimento, porque ela é em grupo. Entendi. A clínica é individual, o atendimento é individual. E como que funciona na prática, Brígida? Vamos dar um exemplo prático aqui. Vamos supor que eu esteja passando por como a terapia e a biblioterapia fala sobre um processo de cura ali, né? Um processo de transformação por meio dos livros, não é isso? Vamos supor que eu esteja passando por um momento difícil, e aí como é que funciona isso na prática? Só para você dar para a gente... Se for atendimento, for na clínica, a gente faz um planejamento, né, do material que a gente vai utilizar, dos textos, né, relaciona tudo, define o objetivo, define tempo, né, de duração de cada sessão. E aí a gente, então, inicia. A acolhida no momento da sessão, a gente traz uma música instrumental, geralmente acompanhada de uma meditação guiada. Na sequência, a gente traz o texto principal, que pode ser um conto ou uma crônica. E a gente também define um tema a ser trabalhado, né? Então, partindo do tema, a gente seleciona todo o material. Digamos, por exemplo, eu vou trabalhar com o tema mar. Quero trabalhar com o mar. Por que eu vou trabalhar com o mar? Porque eu quero relacionar o tema com as ondas da vida. E aí eu quero trazer esse tema olhando para o mar, para o movimento do mar e para todo o campo semântico que o mar traz. Os maremotos, né? A maré cheia, a maré baixa, eu vou trazer lua cheia, eu vou trazer águas calmas, águas agitadas, e tudo isso se aplica no nosso cotidiano, na vida. Há momentos que a nossa vida está um mar revolto, né? Há momentos que temos estados de calmaria, mas tudo isso é um processo. Então a gente trabalha, por exemplo, tem um texto de Clarice Lispector, que ela fala sobre o mar, né, a ida dela ao mar com a família, e eu gosto de trabalhar esse texto de Clarice Lispector, né, sobre o mar. A gente lê, faz a leitura do texto, no caso é uma crônica, e na sequência a gente traz algumas reflexões, alguns questionamentos do tipo, o que o texto lhe tocou? Né? Para onde o texto te levou? E a partir dessas reflexões, a pessoa começa a estar em estado, né, de vibração, ela diminui, reduz o seu nível de ansiedade, ela está ali em estado de presença, porque a biblioterapia, ela traz isso para nós. A gente está em estado de presença no que a gente está vivenciando no momento. Isso é extremamente importante, né, em qualquer atividade. A gente deixa alguns minutinhos ali, né, no ar, o questionamento, o silêncio, para que cada um pense na sua própria vida, nos seus desafios. Depois a gente faz um outro momento, a gente lança essas perguntas e depois solicita que essas perguntas sejam respondidas através de desenhos, de frases ou de textos que a pessoa sentiu naquele momento, né? Ela expressando os seus sentimentos. E nesse momento aí,
a gente compartilha na sequência, né? Faz um compartilhamento quando, né, está em grupo. Certo. Compartilha o que cada um produziu, o que cada um sentiu, percebeu. E em momentos, né, alguns momentos, a gente vai ter pessoas passando por um processo catártico, né? Isso é natural acontecer. E quando o choro chega, né, é algo que precisa ser colocado para fora. E aí a gente simplesmente acolhe aquele choro e aí a gente traz uma frase apropriada, um pensamento ou uma música para aquele momento, para que a pessoa respire profundamente, de olhos abertos de preferência, porque quando ela faz essa respiração profunda de olhos abertos, ela está em contato com a sua dor. E não é para esquecer a dor, é para olhar para a dor e trabalhar esse processo. Entendi. Né, de maneira libertadora. Não é fugindo, né, dos desafios, é enfrentando que a gente vai superando e se superando, né, ao longo da vida. Então a gente faz esse momento, a gente se acolhe no grupo, enquanto grupo, chora quem tem que chorar. Se a gente tiver lenço, sempre a gente tem lenço por perto, a gente oferta o lenço para que o outro, né, no seu tempo, enxugue suas lágrimas, dê tempo para que se refaça através da respiração. E a gente segue depois trazendo mais outro texto para consolidar o que está sendo trabalhado na oficina ou na sessão. Entendi. Então, pode ser uma poesia, pode ser um conto, pode ser um pensamento, uma frase de alguém, pode ser algo que o próprio grupo ali criou, que quer compartilhar, que vai contribuir com o grupo. Então, tudo é válido, né? Há um processo de acolhimento no grupo. E no grupo há um encontro, o encontro do leitor com o texto, né? A biblioterapia, ela traz isso, o encontro do leitor com o texto. Não é o mediador, é apenas um instrumento. Entendi. Mas o processo terapêutico, ele vai se dar do encontro do leitor com o texto. E isso faz toda a diferença na vida do indivíduo, né? Das pessoas. E qualquer tipo de leitura, ela pode ser terapêutica, ou há gêneros, estilos mais indicados para diferentes situações? Como é que funciona? Eu uso mais os textos literários, Certo. né? Mas a gente pode lançar mão de qualquer material. Por exemplo, uma frase que você escuta, né, numa rádio, uma frase que você lê no outdoor, uma frase que você passa na rua e de repente alguém fala e você escuta. Então veja que tudo isso pode, naquele momento ali que você ouviu, que você viu, uma música que você escutou, uma parte da música ou uma palavra da música, aquilo ali pode ressignificar toda a sua história. E a partir daquela palavra, daquela frase, daquele pensamento, você começa a ter um olhar diferenciado para si e para a vida, porque aquela frase te tocou. Né? E muitas vezes a gente escolhe livros para ler. E muitas vezes nós somos escolhidos por um determinado livro. Porque aquele livro me escolheu porque precisava fazer algum trabalho em mim, eu precisava trabalhar, olhar algum processo meu de ordem emocional que precisava ser trabalhado. Então a gente tem esses momentos também, de ser escolhido por um livro ou de escolher um livro. Mas assim, a biblioterapia, ela trata situações assim muito rápida no processo de emoções. Eu tenho um cliente, por exemplo, que em 4 meses ele saiu do quadro. Ele estava numa situação de desafios no trabalho, de ordem profissional. E como eu trabalho também com as mandalas terapêuticas, eu sempre trago para as sessões as mandalas. E no início da sessão eu pedi a ele que fizesse, né, como é que ele estava se sentindo no ambiente de trabalho. E aí ele desenhou uma gaiola fechada e pintou como se fosse um sangue escorrendo pela gaiola. Então, naquele momento ali, o que ele estava dizendo? Que ele se sentia preso e que a vida dele estava se esvaindo, porque o sangue é o que pulsa em nós, né? É sinal de vida, né? E o vermelho ali representava, né, essa situação desafiadora para ele. 4 meses depois, fizemos o mesmo processo com a mandala e ele desenhou um mar, pássaros voando e o sol brilhante e um céu muito bonito.
Então, a gente tem o início e a conclusão de um processo. Ele já se sentindo livre, já olhando para a vida, né, de outra forma, já percebendo as belezas e os encantos do cotidiano. Aquela dor que há 4 meses o incomodava, já não estava mais, já estava superada. Então, isso tudo no processo da biblioterapia. Então, trabalhar com a biblioterapia é custo barato, né? A gente só precisa de livros. E os livros que a gente tem. Eu não preciso montar uma biblioteca para poder trabalhar a biblioterapia. Certo. Eu posso trabalhar a partir dos livros que me trataram, dos livros que, de certa forma, me curou. Então, a partir do livro que fez efeito em minha vida, eu lanço mão para trabalhar com outras pessoas. E isso funciona divinamente bem, e com resultados assim promissores. Então, dentro de um processo, por exemplo, com um grupo, de você intermediando uma leitura com um grupo, na verdade você traz o livro já, né? Ou você tem um encontro antes para decidir junto ao grupo, ou você escolhe o livro ou o texto antes? Geralmente o mediador de leitura ou o biblioterapeuta, ele faz a escolha antes, né? Porque ele vai fazer a pesquisa do material, ele, né, não é somente marcar um dia, um horário e chegar, não. A gente tem todo um processo de planejamento, né, de organização e também de links que a gente vai fazendo com materiais. Porque numa sessão, geralmente, eu nunca levo só um livro ou só um texto. Eu tenho vários materiais disponíveis porque dentro do processo pode desencadear comportamentos e necessidades que eu já sei ali de antemão qual o texto mais indicado para aquele momento. E aí a gente vai lançando mão desse material no processo. Claro que há um planejamento, mas a gente pode agregar durante a sessão, se a gente perceber que material A ou B é necessário naquele momento, a gente lança mão desse material. E geralmente são quantos encontros, assim? Tem um mínimo, tem um... ou não? Não tem mínimo, né? Não tem limites, né? Você Entendi. pode participar de 4, 5, 8, você pode fazer 1 ano inteiro, 2 anos. E até porque a biblioterapia, ela de certa forma, ela é preventiva. Né? Não é preciso que alguém seja cometido por um desvio, por um comportamento inadequado para poder iniciar o processo. Você pode fazer a biblioterapia como prevenção. E se, porventura, instalou algum comportamento indesejado, né, alguma situação, busque também a biblioterapia, né? Busque ajuda, né? Não fique sofrendo sozinho. Tem Mas a caminhos. biblioterapia funcionaria, por exemplo, para alguém que não gosta de ler? Como é que... Sim, também. Porque a biblioterapia, o mediador é quem lê. Ah, tá. Né? O participante ouve. Entendi. Então, ele pode até passar a gostar da leitura a partir dos encontros de biblioterapia. Então, eu penso que a biblioterapia, ela não tem essa função de tornar as pessoas leitoras. Sim. Mas o trabalho provoca o desejo e desperta o gosto pela leitura durante, né, os processos, durante os trabalhos. Então, é muito difícil resistir a um livro, à leitura, a partir das sessões de biblioterapia. É muito difícil, né? A gente acaba se apaixonando pela literatura, a gente acaba se apaixonando pela leitura e também pela escrita. Porque a biblioterapia, ela acaba também lançando mão da escrita. Porque nos encontros a gente também produz textos, e são textos ali criativos, no tempo curto que nós temos, né? De 1 hora, de 1h30 de sessão. E há produções assim belíssimas que surgem durante os processos, né, durante os encontros. E você utiliza, no caso, a escrita como uma forma também de transbordar, né, aquilo que foi passado ali nos encontros, seria mais ou menos isso? Também porque a escrita também é terapêutica. Né? Assim como a leitura, a escrita também é terapêutica. Então, eu lanço mão, né, do desenho, das mandalas terapêuticas, da escrita, porque também agrega ao trabalho. E você acaba também abarcando, identificando habilidades e talentos das pessoas que participam, que muitas vezes elas desconhecem o potencial que há nelas. Sim. Então, a partir das atividades desenvolvidas nas sessões, tem muitas pessoas que se descobrem como escritoras,
como poetisas, porque começou a ter gosto pela escrita. E quais são assim os principais benefícios que você poderia nos falar assim sobre a biblioterapia para a saúde mental e emocional do participante ali? Veja só, a biblioterapia, ela, em casos de ansiedade, ela ajuda bastante a superar, ela reduz significativamente, né, quem participa das sessões de biblioterapia. Casos de dificuldade nos relacionamentos também, pessoas que têm dificuldade de se relacionar consigo e com os outros, seja na família, seja no trabalho ou na escola. Casos de bullying também, né? Eu tive uma situação, né, de um estudante do ensino fundamental que ela vem desde as séries iniciais sofrendo bullying. Aí teve a oportunidade de fazer um trabalho com ela e numa sessão, apenas em uma sessão, ela conseguiu ressignificar todo o processo que ela sofreu ao longo da vida como estudante, né? Então a gente fez um trabalho assim, quando ela chegou no início, eu solicitei a ela que fizesse uma carta, como ela estava se sentindo. E na carta, uma frase marcante, ela disse assim: a minha alma está chorando. Né? A lágrima descia, mas ela escreveu: a minha alma está chorando. E depois, né, trabalhei todos os textos, os contos, as músicas com ela, e aí fui fazendo um trabalho de respiração também, que é fundamental fazer para oxigenar o cérebro. E ao concluir o processo, eu solicitei a ela que fizesse uma carta, dizendo como que ela estava se sentindo, após todo o trabalho feito. Ela respirou profundamente e escreveu na carta dizendo: nossa, como é aliviador, como é bom se livrar da dor. Eu nunca pensei que eu fosse viver isso. Né? Isso apenas em uma sessão de 60 minutos. Incrível. Então, a biblioterapia, ela nos ajuda muito, e principalmente no processo de autoconhecimento. Né? O autoconhecimento, eu penso que para o ser humano, de um modo geral, seja no trabalho, na vida pessoal ou familiar, a gente precisa se conhecer. E a biblioterapia, ela é a ponte para esse processo acontecer. Então, a gente se conhecendo, a gente sabe nossos limites, a gente sabe aonde que tem que melhorar. E a gente vai buscar essa superação. E a cada livro, a cada texto, é um salto que a gente dá na nossa qualidade de vida, na perspectiva de construir o ser que eu quero ser ou o ser que eu desejo ser. Então, a biblioterapia, ela também abre leque para essas possibilidades do autoconhecimento. E você falou tanto de uma jovem, depois você falou de um homem já adulto. Então, serve para qualquer idade, Brígida? Como é que... Olha, qualquer idade, desde o bebê que está no ventre da mãe, já se pode ter sessões de biblioterapia, até o senhorzinho ou o vozinho de 90 anos. Pode ter momentos de biblioterapia. A literatura infanto-juvenil, que eu uso bastante, há uma falta de entendimento quando diz assim, literatura infantil ou infanto-juvenil, acha que é só para crianças, para adolescente. Né? A literatura não tem idade. Né? O livro que eu trabalho com um adolescente, eu trabalho com uma pessoa de 40, 50, 60 anos. A condução, a mediação é que vai dizer para onde que eu vou levar aquele grupo, aquela pessoa. Mas o texto em si, ele pode ser utilizado por qualquer pessoa, em qualquer idade e em qualquer circunstância da vida também. No caso de luto também, por exemplo, há um trabalho que se pode fazer nos lutos de um modo geral, né? Porque também há de se esclarecer que o luto não é só quando você perde alguém, quando alguém parte dessa vida, quando morre. Por exemplo, você se aposentou. E nesse momento da aposentadoria, há um rompimento de vínculos. Sim. E esse rompimento se considera um luto e você vai ter que olhar para esse luto e trabalhar. Com certeza. Isso. E a biblioterapia vem trabalhando também nessa perspectiva, né, dos lutos, né, de um modo geral. Auxilia muitas pessoas a se superarem nas suas dores e nos seus relacionamentos e transformar as pessoas na sua melhor versão e tornar o mundo melhor. Né? Uma pessoa autorrealizada, uma pessoa de bem consigo, ela é capaz, né, de trazer
muitos benefícios para os espaços onde ela vive e trabalha, né? Ela é capaz de contribuir para um mundo melhor. Brígida, eu vi aqui que você trouxe vários livros aqui pra gente. E eu adoro quando os convidados trazem livros, porque sempre é um momento que a gente amplia a nossa lista de livros para ler, né? Mas tem algum livro assim que você considera que você usa mais nas suas sessões, um livro que te marcou, que você falou, né, que você utilizava mesmo antes de conhecer? E eu acredito que você que está aí assistindo, a gente vai conseguir perceber isso também, né? Porque quantos momentos a gente não pegou um livro ali, você estava passando por um momento difícil e você leu uma coisa e aquilo já mudou a sua perspectiva, já mudou como você estava se sentindo, né? Ali um processo sozinho ali, você e o texto, né? Eu queria saber se tem algum livro assim que te marcou ou que você usa muito assim nas sessões, que trazem resultados assim que você tem percebido no seu trabalho. Um livro que foi um dos primeiros livros que eu utilizei, né? Foi Tantos Medos e Outras Coragens, de Rosana Murray, né? Rosana Murray é uma autora que, assim, eu tenho muito carinho por ela. Você tem ele aqui, né? Ele não, mas eu tenho um outro de Rosana Murray, que é esse aqui, Classificados Poéticos, né? Rosana Murray, eu tenho, assim, um grande amor por ela, e ela é uma autora, ela trabalha muito com a poesia, né? E o ano passado ela passou por um desafio muito grande. Ela mora no Rio de Janeiro e ela, né, na sua caminhada matinal, acabou se encontrando com três pitbulls, e ela acabou, né, amputando um dos braços, né, e uma das orelhas também. Mas Rosana saiu do hospital, né, aliás, ainda no hospital, ela já estava escrevendo e dizendo que ela agora teria que escrever para pessoas especiais, que até então ela não tinha feito isso. E Rosana saiu com um sorriso, né, do hospital, e ainda fez, né, momentos, eu digo, de biblioterapia dentro do próprio hospital, com os enfermeiros ali que estavam atendendo a ela, né? Então, ela tem uma história de superação incrível, né? Ela está sempre sorrindo, e eu acredito que é em função da própria poesia, da própria literatura, como ela traz, como ela escreve, né? Ela traz muita leveza nas palavras. E continua, mesmo em meio aos desafios, ela continua com a mesma leveza, né? A palavra dança diante, né, da vida dela, e ela leva isso adiante, né? Eu acho muito encantador essa característica da Rosana. Outro autor, Braulio Bessa, também. Gosto muito de Braulio Bessa, porque ele é muito pé no chão. E ele fala muito da realidade dele, né? Muito da realidade dele, né? Ele é pernambucano e aí ele traz muito a sua história de vida, né? E eu acho ele interessante. Ele traz muita coisa que ajuda nas minhas sessões. Outro é Bartolomeu Campos de Queiroz. Esse eu sou encantadora, porque Flora é um dos livros em que ele vai trazer sobre a questão da semente, né? Ele vai falar sobre a floresta, o que é uma semente, o que guarda uma semente. E Flora é extremamente encantadora. Eu até me identifico como Flora, porque dentro da biblioterapia nós vamos ter momentos que nós vamos identificar com algumas personagens. E a gente vai perceber que tem outras pessoas vivendo como a gente vive, ou passando por situações que a gente também está passando. Sim. E isso ajuda a gente a resolver os nossos problemas, né? A literatura, ela traz esse norte, né? Quando a gente se identifica com a personagem, a gente traz isso para a nossa vida e a gente enfrenta com mais propriedade a vida, né? Então, Flora é encantadora, né? Sou apaixonada por Flora. Olha aí. Qual outro? O outro é esse de Pedro Salomão, que vai dizer: eu mesmo sofro, eu mesmo me dou colo, né? Eu acho ele também, Pedro Salomão, ele passou por uma situação de uma separação matrimonial, e durante esse processo ele escreveu esse livro. Então, eu li o livro do Pedro Salomão ano passado. E ele traz esse livro como o processo de cura dele. Tá. Então, é um livro bastante interessante, né? A forma como ele encarou todo esse processo dele e como ele superou, né? Muito interessante, Pedro Salomão. Sugere muitas coisas para nós. Certo.
Um outro também, que é Contos que Curam. Esse? Contos que Curam. Esse é de Claudine, ela fez uma antologia, e aí ela traz contos que vão curar a nossa alma, né? São contos que de todos os níveis, né? A gente pode trabalhar em qualquer idade, e são contos assim curtos, não são contos longos, mas que vão exatamente ao ponto, vai direto ao ponto, né? E traz de tudo muito de maneira lúdica, né? Entendi. Porque dentro da biblioterapia, o que eu acho mais interessante é que a gente traz as coisas de forma lúdica, né? De forma tranquila, de forma calma. Nada é forçado, nada é obrigado. A gente trabalha com a adesão das pessoas, né? As pessoas falam se sentirem à vontade para falar. As pessoas silenciam se assim quiserem silenciar durante os processos. Entendi. Então, a gente trabalha com adesão, né? E respeita, né, o momento de cada um. A gente acolhe, né, a situação de cada um. E um outro livro que eu tenho participação, eu tenho um capítulo que eu falo sobre o perdão. E um capítulo que eu escrevi aqui, ele vai trazer a prosperidade e o perdão, né? Qual a relação que há entre a prosperidade e o perdão? Olha só. Né? Então, a nossa vida, boa parte dos nossos dissabores é porque a gente ainda guarda muitas pedras, muitos nós, e esses nós precisam ser desatados. E geralmente a gente ainda não aprendeu a perdoar, nem a se perdoar, nem a perdoar a sua própria história e muito menos a perdoar o outro. Verdade. Então ele veio nessa perspectiva da gente entender que ser próspero na vida é um degrau, é o perdão, para poder a gente conquistar a prosperidade, né? Aí é um livro de contos também, Brigitte? Esse é um livro que ele funciona como um diário. E ele tem atividades, mas durante esse processo eu criei um conto. Tem as atividades aqui, né, para quem... Eu criei um conto para acompanhar esse livro também, que fala sobre o bolso, né, o coração enferrujado. Aí esse conto acompanha também. Aí ele é bom porque ele é prático, né? E uma sessão de biblioterapia, assim, em grupo, tem limite de pessoas ou não? Geralmente é um número bom para a gente trabalhar até 20 pessoas. Né? Até 20 pessoas, porque você consegue acompanhar e dar voz a todos os participantes. Porque é preciso que haja interação no processo. Né? A fala é fundamental, a escrita é necessária, as pessoas precisam participarem. Então, para que haja essa participação efetiva, até 20 participantes é um número bom. Mas a partir do momento, se tiver uma pessoa, duas, a gente já pode fazer a sessão. Não há problema nenhum, não há impedimento. E a gente comentou aqui, né, que a biblioterapia é algo que às vezes a gente faz sem saber, né, até porque não conhece o termo, não sabia que era. Mas alguém que queira praticar isso para a sua vida, teria algum passo a passo para ela fazer? Por exemplo, alguém que está nos assistindo e achou interessante, fala, nossa, vou começar a praticar isso quando eu ler meus livros aqui. Teria algum passo a passo para seguir? Veja só, a primeira coisa é ela gostar de ler. Né? Ela gostar de ler e observar as miudezas da vida. Né? Nem tudo que chega às nossas mãos chega por acaso. Há uma sincronicidade das nossas demandas internas, né? A própria vida, o próprio universo, ele traz para nós o que a gente precisa, na hora certa, no momento certo. Então, às vezes, um livro chega nas nossas mãos porque ele vem cumprir um propósito. Basta que a gente observe. Chegou, leia, olhe. Pode ser que você vai apenas tirar uma palavra desse livro. E aquela palavra é que vai dar um norte para a sua vida, é que vai fazer toda a revolução na sua vida. Muitas vezes a gente está numa palestra e o palestrante fala ali 1 hora, quase 2 horas de conversa, de diálogo. E quando chega no final, apenas uma palavra no fechamento da palestra, aquilo ficou, é aquilo que você leva, é aquilo que que te tocou. Então, assim, é ter acesso a material, leia o que chegar nas suas mãos, os seus olhos bateu, pegue, te chamou a atenção, traga para você, esteja com os ouvidos, né,
alertas, porque a gente também traz muita coisa do que a gente ouve na vida para nós. E observe a sua volta, porque um colega que chega para você e fala algo pode te levar a um livro ou pode te levar à superação de um desafio. Uma música que você passa, escuta, está tocando, também pode te auxiliar. Então, esteja atento. E trazer uma reflexão também, né, sobre isso que você está absorvendo, que você está lendo. Use os seus sentidos, né? Use os sentidos, né? O olhar, a visão, o tato, o paladar, a audição. O seu corpo também fala, o seu corpo também pede, né? Escute sua voz interior, escuta o que teu coração pede, o que teu coração almeja. Então, as leituras, a gente busca as leituras também em função do que o nosso coração pede. E isso é que nos alimenta, né? Isso que alimenta a alma. A gente precisa cuidar do corpo, né? Malhar, fazer atividade física, mas também precisa cuidar da alma, porque mente sã, corpo sã, o que sustenta o corpo é a alma. A gente precisa também alimentar a nossa alma com boas leituras, com bons pensamentos, né? Com boas amizades, né? Com bons livros, assistindo a bons programas também. Há boas séries que realmente possam enaltecer, né? Que possa te valorizar. Então, são pistas que a gente vai fazendo, no dia a dia a gente vai encontrando. Assim, não tem uma receita, né? Só esteja atento ao que está chegando para você. Né? E você também, a Brígida também é escritora, né, Brígida? Fala um pouquinho sobre como que você começou a escrever, como que foi seu processo aí de escrita também, né? Para a gente conhecer melhor. Veja só, mais uma vez eu vou dizer que a biblioterapia, ela que fez a grande revolução na minha vida, né? Eu sempre me autoterapiei, né? É um termo que eu sempre utilizo. Por quê? Porque eu sempre utilizei, por volta dos 10 anos eu já utilizava livros de filosofia. Eu tinha um vizinho que ele lia muita filosofia e eu ficava curiosa. E ele me emprestava os livros de filosofia. Aos 10 anos eu já tinha interesse pela filosofia, né? Porque eu queria entender algumas questões da vida. Eu, de família simples, né? Eu queria entender a minha condição social. Aí eu dizia, não, eu posso sim chegar onde eu desejo, eu tenho sonhos, eu quero realizar meus sonhos. Mas, como Bartolomeu de Queiroz, ele disse uma vez, que ele tinha sido condenado a ser leitor. Né? Eu disse, que condenação maravilhosa. Eu disse, eu também, Bartolomeu, fui condenada a ser leitora. Então, muito cedo, eu já sabia que a leitura ia me levar para o mundo que eu desejava, para o mundo que eu sonhava. Entendi. E eu escrevia, mas só que era tudo muito guardado. Sim. Porque muito tempo eu ouvi que ser escritor ou ser artista não dava para poder se sustentar, ia passar fome, né? E isso ficou, só que eu escrevia e guardava. Com o avanço da biblioterapia na minha vida, né, e por volta de 2018, né, eu trabalhando numa escola, né, no CETEP, aqui em Barreiras, eu lecionava uma disciplina chamada Projeto de Vida. E naquele momento eu precisava saber qual era o meu projeto de vida. Como é que eu ia lecionar uma disciplina, um componente curricular, que eu ainda não tinha clareza do meu projeto de vida? Sim. Aí eu fui fazer sessão de coach para descobrir, de fato, qual era o meu projeto de vida. Porque eu não podia encarar o meu aluno e dizer a ele que eu não tinha um projeto de vida. Então, eu precisava, né, ter clareza do meu projeto de vida. Nas sessões de coach, eu percebi que realmente eu tinha paixão pela leitura e pela escrita e que eu tinha esse espírito escritora, poetisa. E que todos os testes, todos os relatórios, né, apontaram que eu devia seguir adiante, que eu realmente tinha perfil para ser escritora, né, para ser poetisa. Então, foi ali que tudo começou. Né? Eu tirei da gaveta o que eu tinha, né, já escrito, e comecei a participar de antologias, né? Não tinha ainda o recurso financeiro para publicar um livro, mas as oportunidades que foram surgindo foram as antologias, né? E aí tinha antologia em São Paulo, antologia no Rio de Janeiro, antologia no sul do país. Eu comecei a me inscrever nesses processos, né? E fui sendo aprovada.
Então, agora, esse ano, né, participei de um edital e eu vou lançar meu livro solo, né? Maravilha. E estou na torcida que seja agora na FLIB, né? O cronograma está todo certo para ser na FLIB, Ótimo. né? Vai ser livro de quê? Vai ser um livro de poesia. Esse vai ser, né, Lampejos Poéticos, né? Eu trago. Mas tem um outro também, que é de conto, que está para ser também publicado. Estou aguardando só a aprovação na reta final, né? Que também foi um edital. Esse foi um edital em Pernambuco, né? Estou só aguardando, né, o resultado para ver como é que a gente vai conduzir esse processo. Certo. Mas, assim, ser escritora, ser poetisa, me deixa num estado de muita felicidade. Porque eu tenho muita facilidade para escrever, né? Basta que eu olhe para o céu, para a lua, que eu olhe para uma criança na rua, que eu escute uma palavra, aquilo já me inspira a escrever, me provoca a escrever, na verdade, me provoca a escrever. Sim. E eu só ando com caneta e lápis e caderno na mão o tempo todo, porque as ideias chegam rapidamente, assim, né? Muito rápido. E o meu fluxo de escrita ele é muito rápido. Às vezes eu chego a gravar para depois transcrever, sim, porque a ideia chega muito rápido. E, assim, basta que eu sente numa cadeira que aí a ideia chega. E aí nada me interrompe, não tem barulho, não tem nada que me tira, e eu só saio dali quando eu me dou por satisfeita do que o que eu tinha para escrever eu já dei conta naquele dia, naquele horário ali. Mas, assim, é algo muito prazeroso escrever, né? E a minha escrita sempre foi uma escrita terapêutica, poética, mas muito terapêutica, né? Eu sempre acreditava que o que eu escrevia tinha que servir para alguém. Entendi. Né? Se eu tinha um desafio, eu trazia a superação daquele desafio na minha escrita. E aquela escrita iria servir para alguém, ia ser útil para alguém. Então, sempre pensei assim, escrever para que pudesse impactar a vida de outras pessoas. E eu, assim, diria que eu sou uma escritora tranquila, né? Eu sou tranquila para escrever, a palavra flui com muita facilidade, é uma escrita leve, sinto que minha escrita é uma escrita leve, que traz muita calmaria e, inclusive, assim, os elementos da natureza são minhas maiores fontes de inspiração, né? As estações do ano, a lua, o sol, a noite, o dia, as águas, as cachoeiras. Então, eu tenho uma relação muito próxima com a natureza, né? Com o verde, né? Com a folha, né? Com a flora, com a fauna. E isso me inspira mais ainda, né? Legal. E você trouxe aqui alguns livros, né? Que você participou. Você mostrou esse aqui, Diário do Perdão, que você tem uma participação. Sim. Qual mais que você tem participação aqui? Tem esse aqui, Contos de Natal, que tem um conto. Contos de Natal. Bonito. Esse foi editora de São Paulo. Esse outro aqui também tem um conto e uma poesia, um poema. Canteiros. Canteiros. Legal. Esse aqui, Contos do Cerrado, Contos também. Contos do Cerrado, que foi organizado aqui pela ABL, né? Tem um conto também. Aí fala sobre a bailarina do Cerrado, a menina e a bailarina do Cerrado. E a bailarina do Cerrado eu considero a Caliandra. Caliandra é uma flor do Cerrado, né? E ela é a bailarina do Cerrado. A questão da natureza, né? Que você falou. Isso. Mistérios do Cerrado também, você tem uma participação aqui com um conto, né, Brígida? Qual é o seu conto aqui? Fala sobre o quê? Fala sobre Manevéi, Miragens de Manevéi, a poema. Né? Foi inspirado lá na minha infância. Era um senhor chamado de Manevéi, e aí ele, né, tinha toda uma miragem por trás dele, e aí eu resolvi fazer uma homenagem a ele. Olha aí, Mistérios do Cerrado também aqui da Academia Barreirense de Letras, tá, gente? Tanto esse quanto esse daqui. Muito bom, Brígida. Adorei saber mais sobre biblioterapia. Eu sempre me embolo um pouquinho aqui no nome, que é meio difícil de falar. Mas eu achei super interessante o tema. Eu lembro que quando eu conversei com você, inicialmente eu pensei em falar sobre escrita criativa, mas depois que você me falou, né, que também era biblioterapeuta, e aquilo ficou na minha cabeça, eu falei, não, deixa eu dar uma pesquisada. E eu achei super interessante
E por isso que eu resolvi trazer esse tema aqui para conversarmos hoje. Tenho certeza que o pessoal aí de casa gostou bastante também, quem está nos assistindo. E eu deixo esse espaço agora para você deixar uma mensagem para o pessoal que está nos ouvindo ou nos assistindo. Se você quiser deixar alguma mensagem, ou alguma poesia, ou algum texto que você queira deixar para o pessoal. Olha, eu tenho aqui uma poesia, um poema, ele é um pouco grande. Eu tenho quanto tempo ainda? Tem uns minutinhos aí. Então vou ler esse minuto. Esse fala sobre o sol. Certo. Amanhece com todo esplendor, surge radiante e distribui raios de liberdade. Atiça e convida a ficar de pé, a pegar a estrada e seguir. Indica o caminho, recolhe os espinhos e aponta a grandeza do desafio que está por vir. Aquece, acolhe e desapega, sacode e desafia, a pegar a rédea que tece a teia da vida. Muito bom. Então, Parabéns. só me resta, né, agradecer e dizer que eu estou à disposição, né, eu faço um trabalho também na Escola Militar de Biblioterapia, né, faço momentos com o corpo diretivo, o corpo administrativo e o corpo docente e discente também, né? E quero acrescentar que a biblioterapia ela pode ser usada também no mundo corporativo, né, nas empresas, pode ser usada nas escolas, pode ser usada também nas câmaras de vereadores. Inclusive, no Ceará tem uma experiência na Assembleia Legislativa que se faz a biblioterapia também na Assembleia. Então, ela é uma metodologia que pode ser aplicada em qualquer ambiente, em qualquer setor da sociedade. E digo que os grupos de melhor idade também pode ser trabalhado. E é um custo muito barato que os municípios precisam observar, olhar e, de repente, até implantar né, na ação social, aí nos trabalhos que o município se dispõe a fazer. Sim. E eu acho que é bastante interessante no momento, depois do momento, né, que nós estamos vivendo após pandemia, nós estamos enfrentando muitos desafios nos nossos relacionamentos. Nós estamos vivendo num mundo em guerra. As pessoas estão brigando consigo e com os outros e até com Deus. E a gente precisa dar um rumo para essa história. A gente precisa construir uma outra história com outra perspectiva, com esperança. Verdade. Tanto é que a palavra que eu trouxe hoje aqui, uma das palavras é esperança. Que a gente possa lançar mão do livro, da leitura, da escrita, da biblioterapia, para tornar esse mundo esperançoso. Para tornar as nossas vidas mais leves e tornar o mundo mais habitável, com mais tranquilidade. E para isso a gente precisa continuar sonhando. Né? É sonhando, né, o desejo de transformar. Em primeiro lugar, de nos transformar. Porque a gente não muda ninguém. A gente precisa, em primeiro, olhar para dentro de nós. O que é que dentro de mim precisa ser mudado ou ser transformado? E à medida que eu transformo dentro de mim, eu consigo levar essa mudança também para o externo, né, para as minhas relações sociais. Então, o que a gente precisa disso? É que o homem olhe para si. O que é que nesse momento eu estou precisando? Tocar, mexer, mudar, transformar. E vem como desdobramento para fora também. Verdade. Muito bom, muito obrigado, Brígida, por sua participação aqui. E estamos chegando ao final, mas antes eu quero agradecer mais uma vez o apoio, o patrocínio do Colégio Curso Gauss, que tem estado conosco durante todos esses episódios, que tem nos apoiado. Então, deixo aqui mais uma vez meu agradecimento ao Colégio Curso Gauss. E peço a você que chegou até aqui, chegou até o final desse podcast, que você curta, que você compartilhe com mais alguém que você sabe que gosta desse universo, que sabe também que iria se beneficiar aí da biblioterapia. Então compartilha com mais pessoas, né? Principalmente se você é aqui da região. Esse podcast tem por objetivo fomentar a literatura na nossa região, incentivar mais escritores aqui de Barreiras e região. Então vamos compartilhar essa mensagem com outras pessoas. Então agradeço você, Brígida, mais uma vez, e nos vemos no próximo episódio. Até lá. Obrigada, querida.